Olá! Hoje no Vida Vivida vamos conversar com uma pessoa que certamente não é famosa pela fisionomia, e sim por ter uma das vozes mais conhecidas da televisão e do cinema. Ele é um dos ícones da dublagem brasileira. Aqui conosco, Márcio Seixas. Tudo bom, Márcio? Prazer. Tudo bem, Thiago? Tê-lo aqui no programa. E Márcio, já aconteceu de você ser reconhecido pela sua voz? Acontece a toda hora. Eu considero esse, Thiago, o grande retorno da minha profissão. Se ela é mal paga, se eu tenho problemas com a profissão, eu deixo isso de lado para poder capitalizar e sentir o carinho que eu recebo do público, do motorista de táxi, da moça no telefone, quando eu tento um contato, na lanchonete, quando eu chego para pedir uma água, num caixa fazendo um pagamento, se eu tenho 10 centavos trocados, espera aí, filho, eu tirei do 24 horas agora, o senhor é dublador. Esse é o grande presente que eu recebo pelo meu apego, pela paixão que eu tenho pela minha profissão. E esse é o carinho que eu recebo do público. Uma vez, Thiago, eu estava num quiosque, bem lá no Agreste, lá em Fortaleza, enquanto a minha mulher olhava esses artigos que a mulher gosta, né? Renda, toalha, apoio para copo, eu estava do lado de fora vendo uma mulher fazer um beiju com leite condensado. Ela estava fazendo lá um quitute para uma moça que estava assim assistindo. E eu falei, e agora, o que você vai fazer? Ela explicava. E agora, o que é isso? Ela explicava. A moça que estava aguardando tinha um aspecto muito humilde e muito séria o tempo todo, ouvindo a minha conversa com a vendedora. Quando a vendedora acabou e entregou para ela, ela fez assim, o senhor aceita um pedaço? Aí eu disse, não, obrigado, bom proveito. Eu estou indo embora, moço. Eu vou chegar agora na minha casa e vou dizer para minha família que eu realizei o sonho da minha vida, que era conhecer a voz de Walt Disney. Isso para mim foi insuportável, sabe? Eu não consegui dizer mais uma palavra porque subiu o nó na garganta, mas eu consegui segurar de vontade de chorar. Ele disse, obrigado, filha, obrigado pelo carinho. Foi só o que eu consegui dizer. Quando a minha mulher veio feliz com as compras, eu falei, que cara é essa? Você não pode imaginar a emoção que eu vivi agora, um carinho de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Mas, de um modo geral, as abordagens são sempre muito bem-humoradas, eu gosto muito. Que bom, né? Bom, agora a gente vai saber um pouquinho mais da sua história. O início da carreira de Márcio Seixas foi como locutor de rádio na cidade de Belo Horizonte. A estreia como dublador foi em 74, já no Rio de Janeiro, nos estúdios da Herbert Richards. Em 76, começou a fazer dublagens para a Disney. Hoje, com 37 anos de profissão, já perdeu a conta de quantos personagens já dublou. Entre eles estão os famosos Sr. Spock, de Jornada nas Estrelas. Capitão, fascinante. A voz de James Bond. Meu nome é Bond, James Bond. Batman. Eu já tô morrendo de vergonha. Eu sou uma pessoa muito tímida. E o Senhor Incrível, do filme Os Incríveis. Você que está aí na poltrona assistindo essa entrevista, não vai embora não. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Atualmente, além de trabalhar para a GNT de Portugal e para o Canal Brasil, Márcio tem um curso de locução e voz que é a sua grande paixão. Márcio, você tem um curso de locução e voz. Você fez um curso de locução e voz quando começou a sua profissão? Não, Thiago. Eu quis muito, procurei muito isso e eu fui aprendendo na profissão. Muito. Quando eu entrava no estúdio, por causa da dublagem, eu comecei a gravar comerciais muito rápido aqui no Rio de Janeiro. Comecei em 75. E eu travei conhecimento com os grandes diretores de comerciais, Arnaldo Jabor, Carlos Manga, Ednei Silvestre, que hoje é repórter da Globo. E eu aprendi muito com esses diretores. Mas, às vezes, eu tinha uma dificuldade muito grande de interpretar o que eles pediam. Olha, eu quero que você faça uma voz soprosa, porque você agora vai fazer um comercial de diamante. E aí eu disse, o que é voz soprosa? Não é? Então, eu senti muita falta disso. Baseado na minha própria experiência e nesta procura sem encontrar o que eu queria, com uma ex-aluna minha de dublagem, a Clarice Lopes, nós montamos um método para induzir a pessoa a produzir a voz. Assim, assado, uma voz alegre, uma voz média, uma voz soprosa, explicando para o aluno como é que se faz para chegar a essa voz. E virou a minha paixão, Thiago. Hoje esse curso de locução para mim é o grande prazer da minha vida. Não vivemos dele, nem eu, nem a Clarice, porque são 7 alunos em sala, só eu e ela, não pode dar lucro, né? E temos as despesas para pagar.
Você falou que quando você veio para o Rio, você começou a trabalhar na Herbert Richard, né? É. E qual é aquela voz que você faz nos desenhos, no final de cada desenho? É. Como é que é? Versão brasileira Herbert Richards. O que é preciso hoje para se tornar um dublador? Muita abnegação, porque é uma profissão mal paga. Para você ter uma ideia, Tiago, até 8 ou 10 anos, o elenco de dubladores no Rio de Janeiro não passava de 330, 350 pessoas, com 160 ou 170 ativos. O número restante eram satélites, são os atores de TV, teatro e cinema que, quando não estão fazendo o que eles gostam, eles vão para a dublagem defender um trocado. Hoje, nosso elenco de dubladores já ultrapassou 1.000 pessoas. E ao contrário do que a gente pensava, com a chegada da TV a cabo no Brasil, o nosso mercado diminuiu. Por que acabou diminuindo com a chegada da TV a cabo? As produções ficaram centradas mais em comédias de situação, as chamadas sitcom, que tem aos montes na TV com elenco pequenininho. Também, né? Um filme longa-metragem utiliza 30, 40 atores. Uma comédia de sitcom, 4, 5 atores em cena. Os longa-metragens ficaram caríssimos. Então fizeram histórias curtas com pouco elenco. E você falou que tem atores que trabalham, às vezes, de bico, né? Como você comentou, fazendo dublagem. O que você acha dessas celebridades, desses atores que são convidados para dublar? Honestamente, a classe não vê isso com muito prazer, porque, como eu disse para você, a dublagem é mal paga, nenhum dublador em sã consciência vive da profissão, nenhum dublador vive da profissão. Ele tem sempre outra atividade, tem outro emprego. Então, de modo que eles se sentem mal quando sabem que um ator de projeção ganha milhares de reais para fazer um filme, quando nós fazemos o mesmo trabalho por uma quantia irrisória, porque é tabela. Não adianta eu achar que eu sou um dublador de primeiro time e querer ganhar 5 vezes mais porque não me pagam. Olha, você vai dublar o Senhor Incrível? Perfeitamente, obrigado pelo carinho da escolha, mas eu quero $30 mil, tá? Como já se pagou aí para trabalhos de dublagem, convidando celebridades. Que bom, Márcio. Então eu vou chamar uma outra pessoa e pagar o que está na tabela. É o que a gente ouve. Entendeu? Então nós temos uma atitude passiva diante dessa realidade do mercado, que é chamar uma voz de celebridade porque eles acreditam que isso atraia mais público. Bom, Márcio, agora a gente vai para o intervalo. Eu gostaria que você fizesse essa chamada para o intervalo na voz do James Bond. Perfeitamente. Meu nome é Bond, James Bond. Vida vivida volta dentro de instantes com Tiago Espósito. Bom, Vida Vivida está de volta conversando com Márcio Seixas. E, Márcio, quanto tempo leva para se dublar um filme? Demora 3 dias para ser dublado. E um episódio de série, uma série que você gosta na TV, Friends, todo mundo ama o Raimundo, 1 dia e meio de dublagem. E como é que é feita a dublagem? A dublagem antigamente era feita por cenas, rolos. Você pegava o celuloide, emendava, colocava num projetor e ficava uma cena passando constantemente. Você com fone no ouvido, acompanha o movimento labial do ator, faz aquelas reações todas. Hoje a dublagem está sendo feita em computador. A imagem vai para dentro do computador, me parece que é o Sonic Solution. E ali o computador capta a imagem já dublada em português, já vai direto para a mensagem. Mas se ela, por um lado, acabou com a emoção da dublagem, com a espontaneidade, ela conseguiu um apuro técnico perfeito de sincronismo. Né? Porque se eu acabo de falar, ok, papai, e eu acabo de falar papai, daddy, depois, ele tem como expandir essa fala para chegar até o movimento final da boca do ator na tela. Quando você contracena, por exemplo, faz a dublagem de você e uma mulher, por exemplo, vocês contracenam juntos, vocês dublam juntos? Não, raramente isso acontece. Hoje os diálogos que você vê nos filmes de longa-metragem, nos desenhos animados, você está ouvindo um diálogo que não aconteceu.
Eu gravo separado, a atriz grava separada, o xerife grava separado, a mixagem é feita depois. Bom, Márcio, agora a gente vai saber o que as pessoas querem saber de você nas ruas. Ok. Oi, Márcio, tudo bem? Você já chorou de verdade fazendo alguma dublagem? Já, e não foi uma vez só, não. Eu teria vários exemplos para citar para você, mas o que mais emocionou, porque emocionou todo mundo, a diretora, a Sumara, a Luíse, o dublador que fez o papel do Fantasma Cinzento num episódio do Batman, o novo Batman. O Batman vai investigar uns crimes em Gotham e descobre que esses crimes estão sendo atribuídos ao Fantasma Cinzento, que era ídolo do Batman quando era criança. Quando ele consegue finalmente localizar o Fantasma Cinzento, ele fica alucinado vendo ele, uma pessoa velha, decrépita, deprimida. Não, eu não tenho nada a ver com isso. O colega que fez essa dublagem fez um trabalho tão emocionante, foi tão digno que ele fez, que eu não conseguia. E eu preciso de um timbre vocal pesado para fazer a voz do Batman. Eu não conseguia, porque eu começava a chorar, a diretora também chorava, parava todo mundo. Vamos embora, gente, vamos. A gente tentava brincar para poder esquecer. Quando chegava na cena, de novo, foi uma cena muito difícil. E faz então pra gente uma voz do Batman. Tiago Espósito, até que ponto vamos levar essa entrevista ouvindo essas perguntas da rua? Eu já estou morrendo de vergonha. Eu sou uma pessoa muito tímida. Como é que os críticos veem o trabalho do dublador aqui no Brasil? Tiago, uma certa época da minha vida, entre 96 e 1997, começou a me chamar a atenção a sequência de críticas injustas à dublagem publicadas nos principais jornais do país. E, por curiosidade, eu comecei a colecionar essas críticas. Cada crítica que saía, uma semana sim, semana não, eu fui recortando e isso durou um ano e meio. Eu fiquei impressionado quando eu fiz a colagem. Está aqui a colagem. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só algumas, só para vocês terem uma ideia. A pessoa responsável por esses textos foi o Rogério Durst, que eu sempre achei uma pessoa inteligente pela maneira que ele escreve, um apaixonado por cinema, mas ele se esqueceu que a dublagem não foi feita para ele, que é culto, que pode viajar para os Estados Unidos, ver uma peça no original, né? E ele fez uma campanha sistemática contra a dublagem. Eu recortava isso, levava para o pátio da Herbert Richards e tentava motivar meus colegas. Olha, ele está fazendo uma crítica sobre o que ele não conhece, vamos chamar para esclarecer, para ele parar com essa perseguição à dublagem. Claro. Ele escreve coisas assim: melhorar as condições de assistir cinema na TV sempre exige um troco extra. Para fugir do martírio da dublagem, nada como um aparelho de televisão estéreo, como a tal da tecla SAP. Aqui vem uma nota 0 para as dublagens dos filmes, principalmente os clássicos, do TNT, NET, Globosat. São muito mal feitas, um desrespeito ao telespectador. Outro trecho: de volta às aulas, o nome do filme. Seria grande atração se não fossem os velhos vilões das comédias americanas na TV. Tradução e dublagem. Olha, tem um monte. Tudo isso aqui são folhas que eu recortei, fui tirando os pedacinhos e colando. Uma pessoa que tem tamanha energia para perseguir a dublagem seria de grande utilidade para nós, Tiago, se viesse para uma mesa debater os problemas da dublagem para a gente corrigir. Entender, tem problema sim, entendeu? Vários. Em relação aos erros, alguns certos erros que você comentou que tem os problemas da dublagem, alguns deles estão atrelados aos textos que você recebe, né, para fazer a dublagem. Teve alguma situação que você errou, que não deu para corrigir o texto? Teve uma... a tradução hoje, lamentavelmente, está sendo feita por computador, tradutor eletrônico. Você não precisa saber inglês para poder traduzir um filme. Consequentemente, ele traduz todas as expressões idiomáticas, não traduz gíria, traduz tudo ao pé da letra. Eu já me vi em situações, Tiago, pela falta de tempo, e eu me arrependo, eu vejo no ar esse filme, sabe, eu fico assim, meu Deus, me dá o filme de volta, eu vou refazer de graça, mas me deixa refazer o filme. Eu, dublando o Michael Caine no filme, ele recebe uma bolada, a notícia de que vai receber uma bolada de milhões de dólares. E ele fala assim: com esse dinheiro todo eu posso acabar com a fome na África, eu posso construir uma vida de casas na corte da Zir, eu posso mandar o Ferro 7 na Lua. E ninguém sabia o que era o Ferro 7. O Ferro 7 era um programa espacial da NASA chamado Iron 7.
E eu não tinha conhecimento disso e ninguém soube, não dava tempo. Paramos o estúdio, quem que sabe o que é Iron 7? Iron 7, ninguém sabia. Eu falo, eu poderia colocar o Ferro 7 na Lua. É o Iron 7, um ônibus espacial. Agora, erros tem aos montes. Quando a gente consegue ver a tempo, dá para corrigir. E quando não dá? Bom, Márcio, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo e eu vou pedir para você chamar o intervalo com a voz do Senhor Incrível. Com muito prazer. Foi o personagem que eu mais adorei fazer. Você que está aí na poltrona assistindo essa entrevista, não vai embora não. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. O Vida Vivida está de volta conversando com o dublador Márcio Seixas. E Márcio, na hora da dublagem, aqueles sons como pigarro, tosse, espirro, vocês fazem também? Fazemos tudo. Tudo que é produzido pela voz humana do ator na tela, nós temos que refazer. E a diferença de entonação para um personagem ou outro? Não pode haver diferença. Não. Eu não posso ficar num tom acima do original, nem abaixo do original. Mas você, infelizmente, vai ver isso. Um diretor mais desatento, não muito apaixonado pelo trabalho, deixa passar um ator que está dublando um personagem que grita, que fala. Aí você vê as veias do ator pulando no pescoço, na testa, e o dublador está num tom aqui abaixo, com a voz bem suave. Isso acontece, infelizmente. E como é que foi dublar o Hall? Foi a minha dublagem mais difícil. Mais difícil? Eu já tinha algum tempo de dublagem e o diretor, quando me escalou para fazer o Hall, disse assim, olha, você vai fazer o trabalho mais difícil da sua vida, falecido João Turelli. E você, depois de um certo tempo de dublagem, essas coisas não te assustam mais. Ah, sim, pode deixar, a gente faz. Quando eu dublei a primeira cena, ele disse assim, tá bom para você? Eu falei, mas estava tudo lá. Você tem certeza que tá bom para você? Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vai direto, qual é o problema? Ouça a gravação. Ouvi, estava perfeita a gravação. Qual é o problema? Você não percebeu, né? Eu já vi que você não percebeu. Márcio, o computador não respira. E você respirou entre as falas. Falei, Deus do céu, é verdade, estava lá. Oi, fulano. Oi, Dave. Tudo bem? Eu agora dei checkmate. Olha, mexa no rei para lá e para cá. Falei, é mesmo, tem razão, apaga isso, vamos embora. Então eu tive que fazer o filme todo num fôlego só. Foi muito difícil. Mas eu tenho paixão por esse trabalho também. E como é que ficou o resultado? Dave, eu acho que você está equivocado, Dave. Não desligue as células do meu cérebro, Dave. Dave, não faça isso, Dave. Por favor, Dave. Não, pare, Dave. Bom, mas a gente tem mais uma perguntinha do pessoal nas ruas. Você começou como locutor de rádio. Como é que foi esse início na dublagem? E, por favor, fala meu nome, bem lentinho, assim, aquela voz tudo de bom. Um beijo. Sinara Leal, um beijo para você. Meu carinho por você, Sinara. Eu comecei a dublar, Sinara, efetivamente, na Herbert Richards, em março de 73. No final do mês de abril, eu fui fazer um teste na Rádio Jornal do Brasil e foi aprovado. Uma semana depois eu estava trabalhando. Então, para mim, foi uma escola maravilhosa. Trabalhar no rádio à noite, apresentando música clássica e durante o dia, gravando comerciais e dublando. E você apresentava música clássica em Belo Horizonte? Também, em Belo Horizonte. Né? Na Rádio Atalaia, que você começou? Rádio Del Rey. Del Rey. Eu foi apresentava a primeira FM. A primeira FM de Belo Horizonte. Eu apresentava, eu produzia, pesquisava, fazia a música com verbete. Eu explicava a música e um trecho da vida do compositor naquela música que eu ia apresentar. Foi uma experiência muito rica. Gosta de música clássica? Adoro. E qual é o seu compositor favorito? Mozart. E os barrocos, os compositores barrocos. Eu gosto dos instrumentos, a orquestração das peças barrocas. Lully, Charpentier, adoro. Bom, você tem um filho que estuda música clássica, né? Estuda piano. Tenho, o Ivo. O Ivo tem 7 anos de piano, ele já estava se preparando para fazer um masterclass Ele ia fazer um masterclass com Moura Castro. A família estava que não passava nas portas de tanto orgulho. Nosso filho já vai fazer uma apresentação para Moura Castro, que é uma sumidade em música e que descobre talentos até para poder estudar fora do Brasil. Esse menino saiu um dia para ir para a escola, quando voltou disse, eu não vou mais fazer piano, eu quero fazer economia e administração de empresa. Parou de estudar o piano, mas toca por diletantismo. Ele adora tocar, mas parou de estudar piano. Ele
Ele, um dia lá, numa crise existencial, passou um e-mail para o Arnaldo Cohen, em Londres, perguntando... o pessoal tem dito para mim com constância que a saída para o compositor, para o instrumentista clássico, é o aeroporto, é verdade? E o Arnaldo Cohen disse, nada disso, estuda, acredita na sua arte e tal, e ele ficou exultante. Aí a gente falou, pronto, vai ser concertista. Nada, vai ser economista. Bem, Márcio, já que estamos falando de família, vamos saber um pouquinho mais sobre sua vida pessoal. Nascido em Belo Horizonte, aos 28 anos de idade, Márcio Seixas mudou-se para o Rio de Janeiro. Filho do capoteiro Oswaldo Benedito Seixas e da dona de casa Magnólia, Márcio é o mais velho de 4 irmãos. Ele tem 5 filhos, Frederico, Raquel, Vitor e os gêmeos Ivo e Pedro. O dublador é casado há 22 anos com a publicitária Tânia Marinho. Avô de Bruna e Gustavo, ele adora ser fotografado com os netinhos. O dublador é apaixonado por aviação e sua terapia é cozinhar. Bom, Márcio, seu pai era capoteiro. O que um capoteiro faz? Um capoteiro reforma os bancos, o teto, as portas forradas de carros. Quando meu pai tinha essa profissão, ele tinha uma oficina e fazia isso em carros importados. Hoje não, rasgou a porta, você joga aquela fora e põe uma nova. O meu pai não, ele tirava aquela porta, eram portas enormes, ele tinha uma oficina com os monstruários do plástico, o pessoal chegava, eu quero essa cor aqui. E meu pai reformava todo o interior de um carro. E ele queria que eu aprendesse isso, e eu tinha pavor disso. Ele queria que você trabalhasse com ele. Ele queria que eu fosse capoteiro. Não, papai, eu quero mais da vida, capoteiro não dá não. E você em relação aos seus filhos, você gostaria que eles seguissem a sua profissão ou você deixa eles soltos? Não me oporia. Se eles escolhessem isso por vocação, por paixão, eu ficaria até muito orgulhoso. Então eu não tive a menor participação. A Raquel, por exemplo, é analista de novos sistemas da área internacional da Brasil Telecom em Brasília. A Raquel tem uma voz deliciosa. Um dia ela foi levar um lanche para mim na Everett Richards, num momento em que nós estávamos procurando uma voz infantil para dublar a menina do filme E.T. E ela chegou num momento com uma sacolinha. Papai, mamãe mandou trazer o lanche para você. A diretora adorou a voz dela. Raquel, vem fazer um teste aqui. E ela fazia assim. Raquel, aí eu falo, minha filha, põe a sua vozinha aqui, é só para fazer aquele papelzinho. Adora minhas dublagens, participa, opina, mas gravar profissionalmente não. O Vitor, que é o meu segundo filho, pai da Bruna, tentou dublagem, mas não se sentiu muito bem e partiu para outra. E os gêmeos se aproximaram da dublagem, fizeram um seriado para Disney chamado The Jungle Cubs, só esse trabalho, e também não se interessaram. E a família realmente não vai seguir o meu trabalho, não. E você tem algum hobby, Márcio, alguma paixão? Eu adoro cozinhar. Cozinhar para mim é uma terapia. E os meus filhos gostam da minha comida. Pai, amanhã vai ser o quê? Rabada. Aí eles falam, o Ivo, amanhã vai ser rabada. Cozinhar para mim não é prazer, é terapia, é bom demais. E eu ouvi falar que você gosta de aviação também, né? Apaixonado por avião. Eu quando viajo sempre a negócio, às vezes a passeio, viajando, eu vou fazendo todos os procedimentos. Quando o avião, sabe, o trator empurra ele para a pista para ele começar a taxiar, eu já vou pilotando junto com o piloto. Adoro. Você faz coleção de brinquedos? Andei comprando algumas escalazinhas, mas depois parei. Bom, Márcio, nosso tempo acabou. Eu vou pedir para você finalizar fazendo a voz do Sr. Spock. Capitão, fascinante. Estou vendo uma nave Klingon em rota de colisão com a nossa. Mas, capitão, alguma coisa me diz que teremos um clima extraordinário lá na universidade, que parece que está sendo transportada pela nave Klingon, sob o comando do Tiago Espósito, capitão. Fascinante. Ok, Márcio, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado a você. E se você quiser mandar alguma sugestão para o programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidadetambemcom.br. Esse moleque, esse lugar de botar. Oh, legal. Cacilda!